Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e este é o canal História e Cultura de Orleans. E o vídeo de hoje traz a recordação de uma lembrança em que gravei com a dona Zenaide de Biasi no dia 5 de abril de 2022. Na data, ela estava com quase 85 anos de vida. Nesta oportunidade, ela conta um pouco de suas histórias. Antes de assistir esse vídeo, já convido a vocês, se não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem os sininhos de notificações, curtem e compartilhem. Fica tranquilo. Depois eu regulo ali. Nesta tarde do dia 5 de abril de 2022, estou aqui visitando a minha amiga Zenaide de Biasi. Ela que já tem 85 anos, vai fazer, dona Zenaide? É. Que dia, dona Zenaide? Dia 2 de junho. 2 de junho. Nasci dia 2 de junho de 37. Então a dona Zenaide hoje é a minha próxima pessoa que aceitou o convite de contar um pouco da sua história, né? E ela carinhosamente me atendeu hoje, né? Sim. E vai contar a história da vida dela. Ela disse que ela já acompanha, assim, em outros momentos, que eu já entrevistei outras pessoas da terceira idade, ela gosta muito. Então ela ficou muito feliz com o convite de contar também a história dela, então ela vai contar um pouco da história da vida dela. Foi. Me conta, dona Zenaide, você nasceu aonde? Eu nasci em Rio Pinheiro, no dia 2 de junho de 1937. E aí, vó, pode ficar à vontade contando a sua história, nós vamos ficar ouvindo. Qualquer coisa eu vou fazendo pergunta. Aí o pai ficou morando um tempo lá, mas como ele estava em muita gente, chegaram a morar em 21 pessoas numa casa. Nossa, onde? Do Rio Pinheiro, na casa da nona. Pois é, mas a casa do nono Mateus de Biasi, chegaram a morar lá Isso, também? isso. Foi a casa do nono Mateus de Biasi da Itália, você morou lá também? Lá onde hoje é do Elias de Biasi de Gilmar Crema. Do Gilmar, é. Não, eu, por exemplo, depois que eu nasci, logo eles começaram a se separar, né? Cada um foi procurar um destino. E o meu pai foi para o Rio Laranjeira. Aí lá nasceram mais, que nós éramos 8 irmãos. O nome deles, vó? O meu pai era Domingo de Biasi, conhecido por Mene, seu Mene. A Mene de Biasi, o meu sogro falava Mene de Biasi. O pai era dos mais velhos, né? Dos filhos, dos netos do Mateus de Biasi. Ele era filho do Diaco de Biasi. E o Diaco era filho do Mateus? Isso. Tá. Aí depois o meu pai foi para o Rio Laranjeira, o tio Valdevino foi para o Rio das Furnas. E assim foram se dividindo, cada um por uma comunidade. E como é que era o nome dos filhos daí? Dos meus irmãos, a mais velha era Delvina, depois era o Jaque, depois era o Viator, depois era eu, depois era a Carolina, o Bânio, a Dônia e o Raulino. Então tem algum vivo ou tem só você? Tem mais vivos? Não, tem mais. Quer dizer, homem eram 4, tem só um. Vivo. E mulher só morreu uma. Ah, que bom. As mulheres resistiram mais. Aí o pai... E você é uma das mais velhas das mulheres? Eu sou do meio, do meio da corda. Tem irmã mais nova, tá? Tem. Tinha a Carolina, tinha a Dônia e o Raulino. E o Bânio também. Tudo abaixo de você? Tudo abaixo de mim. E aí, vó, pode continuar a história. Aí o pai mudou-se para Laranjeira, foi fazer a vida lá. Então, lá eles tinham engenho de farinha, trabalhavam na roça, mas o pai nunca gostou muito da roça. Aí ele recebeu uma proposta... Pode falar, vó. Ele recebeu uma proposta para ir gerenciar uma empresa lá na Cabriúva. Cabriúva era só mato, aí eles fizeram uma empresa lá e chamaram ele para ser o gerente. Aí foi. Era marcenaria? Era 2 serrarias. E aí a madeira era puxada tudo a boi, né, dos matos. E não tinha negócio de motosserra, essas coisas, era derrubada a machado, puxada a boi, para trazer para a serraria. E aquele serrote de 2 homens, um em cada ponta? Topeador. Topeador, Aí ele ficou muitos anos lá. Nossa, eu fui para lá com 7 anos e saí com 16.
É? E quando a gente foi para lá, eu não sabia falar em brasileiro, só italiano. É? Aí fizeram uma empresa lá com as 15, 20 casas, uma escola, fizeram tudo lá, ficou uma comunidade bem forte. E aí fizeram a escola, trouxeram a professora era daqui, filha do Zé Damasio. Aí na escola eu sofri, porque as outras nenhuma sabia falar italiano, só eu não sabia falar em brasileiro. Então quando eu falava uma coisa italiana, começava tudo a rir, né? E até que eu aprendi a falar em brasileiro. Olha só. Aí ficou muito tempo aquilo ali. Aí quando deu aquela enchente grande de 74, aí ele carregou quase todas as casas lá dessa empresa, arrasou, né? Ficava onde mesmo? Lá no Coção da Serra, é isso? Na Cabriúva. E fica pra lá da Três Barras? É, pra cima da Três Barras. Bem embaixo da serra, vó? É, Natal Cabriúva. Aí depois foi indo, meteu-se outros lá e começaram a perseguir o meu pai. O pai gostava de lá, gostava mesmo. Mas ele, quando se sentiu perseguido, né? Ele disse para a mãe, arruma uma mudança para nós ir embora lá, porque é nosso. Que era Rio Laranjeiras. A mãe disse, como que você quer voltar para lá se você não gosta da roça? Ele olhou para ela e fez uma proposta, né? Para os que estavam perseguindo. Ela disse, então se é para ser assim, vamos. Aí foram. E dali para trás a empresa acabou-se. Acabou-se porque aqueles que queriam pegar o lugar do meu pai só destruíram, né? Palmeira daí. Acabou a empresa, aí o tal do Francisco Machado, o avô do Bira, comprou tudo. Comprou, era muita terra, muita madeira, Aí o Francisco Machado que comprou. Mas aí acabou-se aquele negócio de serrar, né? Aquelas coisas, não tinha mais nada. Até hoje, de certo, teve outros que compraram, mas daí compraram mais gente, né? Menos terra cada um. Sim. E tá lá ainda. E daí aí no Rio Laranjeira trabalharam no quê? Aí o pai veio para ali plantar mandioca e o Rafael Silvestre tinha uma fecularia, então todo mundo plantava mandioca e vendia para ele, né? No fim, eu sei que daí o pai fez uma casa para ele ali pertinho do Tonesa e foi morar ali. Aí ele já estava aposentado, a mãe também, daí ele não mexeu mais com coisa grande. Mas aí agora me conta a tua parte, vó. A tua parte de quando você começou a namorar, como é que era naquele tempo para se divertir? Te lembra de como é que era aqueles tocador naquela época? Tocava gaita, dançava? Tocava gaita, pandeiro, cavaquinho. Era aquelas domingueirinhas assim, muito bem respeitadas, né? Muito... Nas casas, nos paiol, era assim, né, vó? Naqueles galpão grande. E era assim. Tinha um clube em Brusque, então quando tinha um baile ali, todo mundo vinha para ali, né? Então, era assim. E daí, vó, você casou com quantos anos? 16. 16 anos? É. E daí teve quantos filhos? Tive 6. Pode dizer o nome do mais velho ou mais novo, vó? Mais velha, a Dilma, depois é o Rudinei, depois é a Bernadette, depois é o Roni, aquele que faleceu, depois era o Oswaldo e o caçula era o Ivan. A Bernadette é essa que está aqui com a gente? Não, essa é a Dilma. Dilma. Até uma vez... Dilma está aqui ouvindo a nossa entrevista, né, Dilma? Nós estávamos no Rio Verde. Nós estávamos no Rio Verde, então meu filho sofreu um acidente muito grande lá, né? Aí a gente fazia corrente de oração e tudo, um dia o padre estava junto. Aí o meu filho disse, bota o nome da minha irmã, que ela também caiu, quebrou-se, ela está lá sofrendo muito. Bota o nome dela nas orações. Como era o nome dela? Aí o meu filho disse, era Dilma. Oswaldo, não é hora de brincadeira. Como era o nome da tua irmã? Era Dilma. Estou dizendo que era, né, ele baseou-se na Dilma Rousseff, mas era Dilma mesmo. Sim, sim. Aí a gente rezava para ela e para esse outro meu filho que tinha se acidentado, né? E assim foi, a gente passou uma temporada muito difícil, né? Todo mundo sofrendo, porque quando tem um da família sofrendo, a família inteira sofre, né? Então a gente passou por aquela fase, mas graças a Deus os dois melhoraram. Acidente do quê, vó? O filho, ele foi tocar uma vaca de dentro da mangueira para ir para o caminhão que estava carregando,
E era o Nelore é um gado bravo, né? Quando ele se vê sozinho, ele vem mesmo. E o meu filho foi tocar ela e ela veio nele, botou a cabeça aqui nele, foi levando até que ele se desequilibrou, caiu no cimento e rachou a cabeça. Ficou como morto, né? E melhorou depois. Aí levaram ele, os filhos foram levando de caminhonete, mas já ligaram para a ambulância para vir, né, buscar. Sim. Aí encontraram na estrada. Mas ele estava desmaiado como morto. Isso foi em que lugar? Lá em Goiás, no Rio Verde. Ah, em Goiás. Foi na época que ela também se machucou. E ela se machucou do quê, Dilma? A Dilma caiu um tombo dentro de casa e quebrou a perna, esfaciou a perna. Ela sim, tem parafuso, tem tudo na perna. Aham. Mas tá, então vamos passar essa parte do acidente e vamos contar, né, Dilma, sobre os filhos. Quando começou a vida da mãe. Quando começou a vida da mãe? A gente começou na roça, né? Pois, nossa, veio aquela ideia de botar uma estufa que dava bastante dinheiro, botaram 2 ou 3. Aí botaram essas estufas, mas era um serviço muito pesado e não dava tanto assim, né? Uma vez era tudo mais manual, né? Tudo manual, tudo. Aí o filho mais velho disse, eu vou sair, eu vou trabalhar de servente de pedreiro lá com os tios, que eles construiu também, né? Foi para lá. Mas a gente sofreu muito quando ele saiu, porque, nossa, um filho sair de casa era difícil. Sim. Aí, eu disse, por que tu não fica em casa, Rudinei? Para mim, ficar em casa só se o pai comprar um caminhão. Aí eu falei para ele, né? Ele disse, comprar um caminhão com o quê? Não somos gente de comprar um caminhão, não temos dinheiro, vamos comprar com o quê? Aí convidaram um amigo que tinha lá e compraram a meia esse caminhão. Aí ele veio embora e aí eles começaram a tirar lenha e vender para a secularia, para a azularia. E aí foi um bom tempo. Aí daqui a pouco aquilo ali também já não estava mais bom. Vieram embora, compraram uma serraria aqui no Rio Belo, do Plínio Dorigon e do Luiz Crozeta. Vieram aí, estava indo tudo muito bem, daqui a pouco o Ibama trancou a madeira. Pronto, ficaram mal de novo, né? Aí começaram a trabalhar no Perdigão. Começaram a trabalhar no Perdigão, compraram um caminhão, daqui a pouco tinha uns carbones lá de videira que tinham 2 caminhões, ofereceram para eles. Eles compraram aqueles 2, ficaram com 3. Aí o homem da Perdigão vendeu a Perdigão para um tal de Carlos Machado. Perdigão. Ou não sei o que é que vão fazer. Eles estavam com os caminhões comprados, tinham que pagar, então foram tudo, né? Primeiro foi o mais velho, ficou um ano lá sozinho, depois foi o segundo e foi o terceiro. E hoje estão tudo lá, né? Acertaram, porque foram bem, né? Graças a Deus. Mas aí eles não mexem só com a Perdigão. É granja de frango, é chiqueirão de suíno, é gado. Então, cada um inventou mais uma coisa. Ela quer saber quando a mãe ganhou nós, como é que foi a vida antiga. Vó. Daí vamos conversar antigamente, vó. Tive 6 filhos, 18 netos e 30 bisnetos. E tem tataraneto? E 4 tataranetos. Nossa, parabéns, vó! Olha só como ela sabe contar tudo direitinho, né, vó? Sim. Tem que saber, né? Enquanto a cabeça funciona mais ou menos, tem que saber, né? Então, vó, e hoje em dia está tudo mais fácil, né? Tecnologia, está tudo mais fácil para sobreviver. Mas no seu tempo era muito mais difícil, né, Aquele tempo era difícil. A gente ganhava os filhos em casa, né? Assim, uma vida bem bruta. Não tinha aquele negócio de enxoval, aquela coisa arada, não tinha. E, nossa, a gente foi saber o que era uma calça plástica, uma coisinha melhor, muito tempo depois. Não tinha energia, né? Era só a luzinha de querosena. Então, foi muito difícil. Criava os filhos, nada de mucilão, essas Meu coisas, Deus, era só leite nada. de vaca, farinha, só leite de vaca e de dava mandioca. graças a Deus quando tinha. Eu né? também criei os meus filhos com leite de mandioca, leite de vaca e mingau com farinha de mandioca, que a minha sogra Adélia Morgão de Biase fazia. Então, e eu... Os dois.
Os meus, ainda a minha sorte, que eu vi a minha irmã mais velha, porque depois, quando o pai e a mãe vieram para Laranjeira, eu fiquei lá só com aquela irmã. Então não tinha mais o pai e a mãe para a gente, né? Aí essa minha irmã me ajudou muito. Me ajudou porque ela sempre foi bem de vida, né? Ela casou, ela já tinha fartura, tudo quanto era coisa. E eu não. Eu comecei sem nada. O dia que nós saímos da casa do meu sogro para morar sozinho, nós tínhamos trabalhado o ano inteirinho para botar o mantimento no paiol deles, né? E deixamos caixão cheio de arroz, feijão, milho, bastante. Mas aí o velho não quis dar nada. Ele não queria que nós saíssemos, porque o meu marido, ele dizia, isso aí é o boi do serviço, era o mais trabalhador, não queria que nós saíssemos. Aí ele resolveu sair, não deram nada. Nós saímos num sábado, a mudança foi num carrinho de boi, com um colchão de palha em cima, eu com a neném com 6 meses no colo. Aí da onde mesmo? Da casa? Saímos da casa do meu sogro e fomos para uma casinha que ele fez, né? Isso era onde daí? Lá na Transbarra. Fomos morar numa casinha lá, feita malemar. Aí, e quem fez? O teu sogro ou o teu marido? Meu marido. Aí quando eu ia saindo de dentro de casa, minha sogra disse, ó, pega 2 ovos para vocês comer logo de noite. Eu fritei um, nós comemos no mesmo prato e deixei o outro para o outro dia. Olha só. E aí tinha o seu Jocondo Cruzeta, que para nós foi o segundo pai. Que é o pai do saudoso Luiz Cruzeta, né? Jocondo. O seu Jocondo para nós foi o segundo pai. Aí ele vendia fiado para pagar no fim do ano. A gente comprava com a caderneta, ele marcava, fim do ano a gente pagava e ele ainda dava uma gorjeta. Então ele auxiliou nós. Gostaram dessa lembrança com a dona Zanaide, pessoal? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, deixe o seu comentário. Um meu muito obrigado e até o próximo vídeo.